Olá, bom dia. Prazer novamente estar aqui com vocês nesta manhã para lembrarmos da vida de um dos pioneiros do movimento adventista. Antes de nós começarmos, gostaria de ler um texto da Bíblia que está lá em 1 Timóteo 1:19, que diz assim: mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. No movimento adventista, nós temos a história de 4 grandes líderes que, no decorrer da sua jornada, infelizmente, se desligaram do movimento adventista. Alguns trazendo uma maior incidência de problemas e ideias panteístas, como John Kellogg, por exemplo. Nós tivemos os 2 homens que trouxeram a grande mensagem da justificação pela fé em 1888, Jones e Wagner, e o 4, que talvez seja um daqueles que mais dano fez para a igreja no momento da sua apostasia, é exatamente Dudley Cartwright. É interessante que quando nós vamos buscar subsídios para entender um pouco, conhecer um pouco a vida de Cartwright, a melhor revelação, a melhor proposição de conteúdo ainda está naquele velho livrinho que nós estudamos durante um bom tempo, A Mão de Deus ao Leme, de Enoque de Oliveira. Embora existam outros grandes livros de história do movimento adventista, poucos revelam com tanta profundidade a grandeza do conteúdo deste velho livro que nos acompanha há mais de 35 anos. Mas vamos à história de Cartwright. Um jovem promissor que se converteu ao adventismo aos 19 anos, logo em seguida, com um fervor missionário, se posicionou junto a Tiago White com o desejo de ser um pastor. Tiago White deu a ele uma Bíblia e um mapa de profecias, como era muito comum naquela época. E disse para o jovem assim: quando você perceber que você não entende nada disso, devolva para mim. Um ano depois, Tiago White encontrou numa das grandes conferências que eram comuns naquela época, no estado de Michigan, novamente Cartwright, agora com 20 anos, e perguntou assim: cadê minha Bíblia? E Cartwright respondeu para ele assim: você a perdeu. No sentido de dizer o seguinte: o meu propósito de ser um missionário, de ser um pastor, de ser um servo do Senhor, continua próspero. Cartwright, apesar de ser um jovem converso, aos 19 anos, aos 24 anos já recebeu a sua ordenação ao ministério. E começou de uma forma muito intensa, devido à sua boa oratória, sua vontade de crescer. Num determinado momento, Ellen White, encontrando-se com ele, disse o seguinte: olha, faça o seu melhor, para que você entregue para Deus os seus melhores dons. Diz a história que ele realmente se dedicou para ser um grande pregador. E Deus o abençoou com muitos talentos de oratória, de persuasão, um grande polemista, principalmente em defesa do Evangelho. Naqueles idos era muito comum os debates com outros pastores. E Cartwright se tornou um exímio propagador da verdade adventista dentro dessas reuniões polêmicas que aconteciam. Cartwright com isso foi se enchendo, o orgulho tomando conta e achando que realmente ele era melhor do que todos. Num determinado momento, Ellen White, já nos idos anos de 1870, Cartwright nasceu em 1840 e teve a oportunidade de ficar dentro das fileiras adventistas até no final dos anos de 1880. Durante 22 anos, ele foi um pastor adventista. Num determinado momento desse período, Cartwright foi convidado pela família de Ellen White, Tiago White, para irem para as montanhas, para ali buscar um tratamento. Tiago já tinha tido o seu derrame, já estava com suas limitações, e então buscando ali, naquele lugar inóspito, mais nativo, aquela recuperação física, Cartwright foi com alegria com sua esposa, com sua filha, e ali passaram alguns meses juntos.
Mas num determinado momento eles se desentenderam ali. Cartwright pegou sua esposa Lucrécia, juntamente com sua filha, e rumaram para a Califórnia. Esse desentendimento fez com que Cartwright propagasse impropérios contra o casal White. E ali começou uma rivalidade, uma desconfiança tremenda, chegando até a difamar Ellen White em relação aos seus escritos, não acreditando neles. É interessante que Cartwright foi um pastor de altos e baixos. Muitas vezes ele estava na mais profunda depressão. Poucos meses depois já se erguia como um brilhante pregador. E ali na Califórnia estavam começando o evangelismo de tendas. Ele acompanhou Loughborough e nesse momento ele teve um grande reavivamento espiritual. Mas imediatamente ele tomou conta de si aquele sentimento do seguinte: eu sou um bom orador e eu vou me preparar. Largou o ministério, foi para Chicago numa grande escola de oratória e ali fez um curso de oratória para melhorar a sua capacidade de persuasão e de contato com as outras pessoas. Num determinado momento, um dos ouvintes daquela oratória era um dos professores da escola adventista de Battle Creek. E chegando até perto de Cartwright, disse o seguinte: escuta, você é um grande pregador, você consegue a atenção de milhares de pessoas. Caminhando por uma praça, sentaram ali do outro lado da rua, e num determinado momento daquele silêncio, quando nem aquele professor, nem Cartwright respondiam, irrompe o silêncio o nobre pregador e diz assim: eu poderia ir muito mais além se a mensagem do advento não fosse tão negativa. É interessante que nesse momento ele se assemelhou muito a Lúcifer, não? No sentido de achar que o evangelho atrapalhava o seu crescimento. A mensagem atrapalhava o seu crescimento. Se a mensagem não fosse tão dura, tão rejeitada, eu poderia ir muito mais além. É interessante que nessa trajetória de Cartwright, ele chegou a ser até presidente da primeiro movimento de escola sabatina da Conferência Geral, o departamental geral da escola sabatina da época. Ele tinha muitos dons, ele tinha capacidade de ser um eloquente pregador e um disseminador do evangelho de forma intensa. Mas o seu orgulho, a sua altivez, fez com que em vários momentos ele deixasse o ministério para buscar coisas que lhe apraziam. A história diz que nesses 22 anos de ministério, somente durante 4 anos ele exerceu um ministério ininterrupto. Os demais foram de idas e vindas, de desligamento da obra, de retorno à obra. Eu diria até que a igreja foi muito complacente com Cartwright, porque talvez entendia a sua grandeza como pregador e por isso manteve a sua credencial, manteve o seu espírito de pregador e pastor adventista. No final dos anos de 1880, Cartwright se desligou totalmente da igreja, visitando por 2 vezes alguns movimentos, principalmente convidado. Ali se arrependia, chorava, as pessoas tinham compaixão dele, mas logo depois tornava-se desacreditado novamente. A última vez que ele esteve num momento público adventista foi no sepultamento de Ellen White. E ali, baixinho, ele expressou talvez a sua maior angústia quando diz assim: eu estou perdido, perdido, perdido. Como é duro quando a pessoa chega a esse sentimento, né? De que para ele não tinha mais jeito. No decorrer da história, ele morreu em 1919, com 79 anos. Ele escreveu alguns livros contra a igreja, foi um propagador de mensagens anti-adventistas, que até hoje, inclusive, são usadas contra o movimento adventista. Um dos principais livros escritos por ele contra o movimento adventista, contra a igreja adventista, teve mais de 34 edições, tornando-se a mais poderosa ferramenta de combate à verdade. É impressionante quando as pessoas se deixam ser usadas pelo inimigo
se tornam combatentes ferinos contra o Evangelho. Cartwright morreu sozinho, financeiramente falido, sua perna foi amputada por um acidente, precisava de cuidados, a Igreja Batista a qual ele se filiou não pôde manter esses cuidados a ele, morreu de uma maneira triste, vergonhosa, deprimente, sem Deus, entendendo que a salvação lhe fora perdida pelas suas próprias escolhas. Como podemos tirar lição da vida de Cartwright para a nossa vida? Sabe, muitas vezes nós temos colegas do ministério que passam pela mesma situação de Cartwright. E talvez nós tenhamos em algum momento passado também. Aquela sensação de que nós somos melhores do que o distrito que nós recebemos, somos melhores do que a função que temos, estamos sendo injustiçados na obra, e aí vai, poderíamos divagar bastante sobre isso. Ou até poderíamos achar que a mensagem que pregamos, ela impede o nosso crescimento. Que triste isso. Você conhece certamente muitos colegas que deixaram as fileiras do ministério, e alguns inclusive deixaram as fileiras da igreja, pela autossuficiência, pelo egoísmo, pelo orgulho, pela prepotência. A história de Cartwright termina tristemente. E ao lermos essa história, talvez venha aquele sentimento para nós de tomarmos cuidado com o nosso posicionamento quando estamos contra a igreja, quando estamos contra a obra, quando estamos contra a palavra. Às vezes isso é mais comum do que nós imaginamos. E o meu apelo para vocês aqui nesta manhã é que nós mantenhamos firme o nosso propósito do serviço. Firmes na missão, firmes na pregação, firmes na certeza de que Deus nos chamou. Independente se estamos na ativa ou não, nós podemos ser instrumentos na mão do Senhor. Se tão somente nós não permitirmos que o orgulho, a prepotência e a autossuficiência substitua aquilo que é de mais importante para manter o nosso ministério ativo, que é a humildade e dependência de Deus. Que Ele nos abençoe nesse dia, que Ele esteja ao nosso lado das nossas decisões e que possamos seguir avante nesse ministério glorioso que o Senhor tem nos dado. Um bom dia a você!